tarde, seres despertos. Vamos de live hoje com a nossa convidada especial. Deixa eu já chamar aqui, porque a Pri, nós já começamos aqui 10 minutinhos atrasadas. Deixa eu começar. Seja bem-vindo, Damião! Seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje da nossa live. Vamos ter uma convidada aqui super especial, que é a Priscila. A Priscila é uma convidada muito especial. A Priscila é psicóloga, ela é especialista em traumas. E ela vai vir aqui hoje para falar para vocês sobre o reflexo desses traumas na vida adulta. Então, se vocês aí, passaram por algumas situações lá na infância, na dramaturgia familiar, no seu contexto de relacionamentos, hoje a Pri vai falar sobre essas cicatrizes do passado, tá? E como o trauma do passado molda as relações adultas, os relacionamentos afetivos. Então sejam muito bem-vindos quem tá entrando aqui agora. Eu não tô conseguindo falar por nome um de cada um, porque aqui no TikTok eu tô virada. O telefone tá virado, então eu não tô te vendo na sua telinha. Mas já encaminha essa live aí, Damião, que eu já vou encaminhar aqui a live pra todo mundo que está aqui. Deixa eu encaminhar essa live, porque esse assunto, gente, é uma abordagem super necessária. Nós precisamos de falar desse assunto, porque isso bloqueia muito as pessoas. Então, vamos embora falar aqui sobre esse contexto dos traumas, que é um contexto seríssimo. Só um minuto que eu já estou convidando aqui a Priscila. Caiu o telefone, não caia. Fique paradinho. Vamos esperar, deixa eu autorizar aqui a Priscila para ela entrar. Eu espero que vocês, quem tiver aqui no TikTok, pode deixar as suas dúvidas. Mandem as suas perguntas, seus questionamentos aqui no Instagram também. Ei, Pri, boa tarde, seja muito bem-vinda. Deixa eu te convidar aqui, Pri, pra gente participar e iniciar essa live. Tô falando, já introduzi aqui o tema pra gente poder fazer essa abordagem. Pronto, deixa eu convidar. Nós vamos abordar essa questão traumática hoje. E a Pri é especialista nisso. Então, nós vamos falar sobre como o trauma do passado molda as nossas relações adultas. Ah, que bonitinho. Obrigada, gente. Deixa eu encaminhar aqui para mais algumas pessoas. Pri, eu já te convidei. É só você me aceitar aí agora. Eu já te convidei aqui. Deixa eu encaminhar para mais algumas pessoas. Prontinho. Pronto. Você conseguiu aceitar meu convite, Pri? Me responde aqui, por favor. Deixa eu te convidar de novo. Aí. Já aceitei o seu pedido também, a hora que você fez aqui. Prontinho. Agora deu certo. Então, vamos lá. No computador não estava pegando direito. Pri, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde ainda, né? Não é noite ainda, não tá muito cedo para ser noite. Então, gente, essa é a Priscila. A Priscila Soares é especialista aí no nosso assunto, a nossa principal abordagem aqui da metodologia do despertar, que é sobre os traumas. E a gente vai conversar aqui de uma forma breve, mas a gente vai dar uma aprofundada. Depois a gente volta para o superficial, né, Pri? Vou deixar a Priscila se apresentar e falar para a gente um pouquinho
do que seria esse conceito de trauma, que a gente já tem um preconceito aqui na nossa cabeça. Sim, então. Meu nome é Priscila, né? Eu sou psicóloga há mais de 10 anos, atuo nessa área de trauma, tenho uma formação em EMDR, que é uma técnica que trabalha com traumas. E já, né, começando a explicar sobre o trauma, muitas pessoas associam traumas a situações extremas, né? Igual teve a tragédia no Sul, ou mesmo um assalto. E o trauma, na verdade, é tudo aquilo que a pessoa vivencia de grande impacto emocional que ela não consegue organizar a experiência e aquilo passa a ser uma experiência mal organizada dentro dela, fica retornando às vezes em flashbacks, pesadelos, na tentativa que o cérebro faz de tentar organizar a experiência. E como não é feita uma boa organização, a pessoa começa a desenvolver crenças equivocadas sobre ela e sobre o mundo. E essas crenças vão direcionar a vida dela na vida adulta, né? Se o trauma foi na infância ou depois da experiência que ela vivenciou. Uhum. E é verdade, né, Pri? A gente sabe que tem todo esse contexto, essa dinâmica negativa e pesada. E vale a pena ressaltar, gente, essa parte que a Priscila traz, que não necessariamente tem que ser um evento bull, né? Às vezes as pessoas pensam, mas isso é muito subjetivo. Cada pessoa vai gravar aquela experiência de uma forma. Então pode ser que realmente seja um boom, como o evento do Sul, mas pode ser que a experiência traumática seja ali a forma com que a pessoa perdeu uma unha do dedo. Sim. Dependendo do contexto e como o cérebro daquela pessoa fez todo aquele registro e como foi toda aquela experiência, aquilo sim pode se tornar um evento traumático. Então é importante também a gente ter um pouco dessa noção, porque muitas pessoas falam que não tem traumas, porque elas associam a esses grandes eventos, né, Pri? E aí não se associa, por exemplo, a pequenas vivências lá dentro da dramaturgia familiar, né? E às vezes, assim, um comentário, por exemplo, eu já tive paciente que um comentário que o irmão falou sobre a estética dela foi tão impactante que aquilo marcou e até hoje afeta ela na autoestima. Exatamente. Então, a gente não sabe, às vezes, assim, para algumas pessoas algo pode ser traumático e para outro não. Isso é outra questão também que gera confusão. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas você ficou traumatizado com isso. Mas a história de cada um, né? O evento, às vezes, teve um impacto para aquela pessoa que para outra não teria, porque às vezes também é uma área que a pessoa não dá tanta importância. Por exemplo, né? No caso da minha paciente, na fase da adolescência, que ela estava buscando esse olhar do masculino, da confirmação, ver uma crítica é impactante. Às vezes, para outra adolescente que tivesse mais segura, não teria o mesmo impacto. Tem outra situação bem parecida com essa também, que é um caso de uma pessoa também de uma, né, desses contextos clínicos que a gente vivencia, mas só para trazer um exemplo e ilustrar para vocês isso que a Pri tá falando, que ela acabou de dar um exemplo também. Uma mulher, por exemplo, que ela registra ali cenas de violência, às vezes gritos específicos de uma figura masculina. E lá no relacionamento afetivo, se o companheiro grita ou tem alguma situação que aquilo já é um gatilho para ela, o que o cérebro dela faz? Ele vai lá na situação inicial, que era a vivência dela, com aquela primeira experiência do grito, e faz ela reviver aquele momento. Então, essa é outro exemplo de uma cena dramática. É a pessoa revivendo ali aquilo que não foi processado, que não foi administrado né, da forma correta, às vezes com algum tratamento, dentro de alguma abordagem terapêutica. E são esses flashes que a Priscila falou. Então, vez ou outra, a pessoa vai se ver no mesmo padrão. Por quê? Porque ela se permite estar sempre dentro das mesmas condições. E aí já tem um pouco a ver com a nossa primeira abordagem, Pri, que é isso. Como que o medo, ele te faz reviver a dor, fazendo com que se torne um ciclo.
com que essa pessoa permaneça nesse ciclo. Ela tem tanto medo de reviver o evento traumático, no caso aqui dessa pessoa que compartilhou, que teve essa experiência lá da infância, que vivia ali em cenários conturbados, e que o grito da outra pessoa já era o motivo dela ficar, né, assim, retraída, com medo, insegura. E aí, por ela ter esse medo de viver isso de novo, acaba que ela vivencia. Como que você vê isso, Pri? Então, primeiro que muitas vezes a gente quer fugir da dor, né? E aí é importante para curar e se libertar e ressignificar essa situação e liberar essa carga emocional que ficou lhe associada, por exemplo, ao grito, a pessoa vai ter que olhar para essa história inicial. Porque naquele evento ela não teve o amparo que ela precisava para organizar aquela situação. Hoje ela pode ter. Que outra coisa que é muito marcante, que muitas vezes o que traumatiza também é a pessoa passar por uma situação difícil sozinha. Ela não ter com quem ali contar. Isso é muito traumático também. Então, ao fugir da dor, a pessoa não ressignifica a história. E aquela carga emocional fica ali associada, igual no caso do grito. Então, toda vez que outra pessoa gritar parecido com a experiência, toda aquela carga vai vir. E aí ela vai repetir as mesmas reações e a pessoa que ela está se relacionando não sabe o que aconteceu com ela e não vai entender a reação dela. E aí, às vezes, aí que a pessoa vai gritar mais, né? E aí vira um ciclo repetitivo. Quanto mais o outro grita, mais ela sente. Quanto mais ela sente, mais ela reage. E não sai do ciclo. Então, enfrentar esse medo de olhar para a dor, né? Com apoio, com ajuda, para não ser mais traumático, né? É muito importante para se libertar dessa carga emocional, ressignificar a história e separar o que está vivendo hoje do passado. Porque senão aquela história, o passado fica fazendo parte do presente. A pessoa fica revivendo dentro dela a mesma história, mas é outra história. Um contexto diferente, mas sempre a mesma história. Para ela é a mesma, né? Porque o impacto é o mesmo, a reação é a mesma, a impotência dela diante da situação é a mesma. Mesmo hoje, ela já estando segura, ela já tendo recursos para agir de forma diferente. A gente fala muitas vezes assim, a mente entende, mas o que ficou registrado no corpo, nas emoções, não está organizado. Então, o corpo não entende que está seguro. Mesmo que a pessoa fale assim, né? Ah, não, eu estou segura, estou em 2025. O corpo não entende. Para o corpo, ele está em ameaça, ele está em perigo. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso. Tem coisas que precisam ser ressignificadas no emocional. Não é só na mente, nos pensamentos. Sim, muito válido. E como construir, Priscila, uma confiança, se permitir ser vulnerável nos relacionamentos, né? Lá agora, na vida adulta, mesmo diante desse passado traumático, muitas vezes conturbado. Lembrando que a conturbação, gente, seja bem-vinda, Potira, boa noite. Lembrando que essa conturbação não necessariamente ela advém de uma violência física, pode ser de uma violência emocional ou de uma violência silenciosa, que a gente sabe que acontece às vezes de forma sutil, ali, de uma forma bem assim, mascarada, que as pessoas às vezes não enxergam, né? Então, como que a gente pode construir essa autoconfiança e se permitir ser vulnerável? Então, muitas vezes vai ser importante buscar a ajuda de um profissional, porque, como você disse, às vezes são coisas sutis e silenciosas que a pessoa não sabe identificar para ela poder aprender a lidar e se proteger daquelas ameaças ou agressividades sutis. Então, a busca de apoio profissional é importante porque a pessoa vai aprender com essa história. Ao invés dela virar refém, né, de um padrão, ela aprende a lidar com todo esse contexto que
às vezes ela antes ficava presa na dor, sem saber como agir, ela vai aprender a identificar os sinais, vai aprender a se colocar de outra forma, vai reagir de forma proporcional ao evento. E aí, conforme ela vai tendo esses novos comportamentos, ela começa a adquirir confiança, que ela começa a perceber que ela já não é mais aquela pessoa que ficou presa antigamente. Hoje ela já tem condições de lidar com essas situações desafiantes. E aí, cada sucesso que ela vai tendo, vai aumentando a autoconfiança dela. E aí ela vai podendo se abrir e estar vulnerável para pessoas que realmente ela pode contar e confiar, que ela aprendeu a identificar os sinais de pessoas confiáveis. E lembrando que é um processo, né? Sim. É um processo, cada pessoa vai responder de uma forma, mas cada pessoa tem um tempo, né? Que às vezes a gente fica olhando o processo do outro e esquece que cada um tem um processo. E trabalhar a questão da autocompaixão também, né, Pri? E o que eu percebo, assim, nos atendimentos, é que às vezes as pessoas vêm com uma situação traumática, aí você vai trabalhar, tem outra por trás, vai trabalhar, tem outra por trás. Por isso que é um processo. Pode ter eventos únicos, mas às vezes, por exemplo, relações familiares, né? Crianças que as relações com os pais eram difíceis, são traumas relacionais que aconteceram várias vezes. Então, e que pode aí surgir toda aquela questão do trauma transgeracional. Sim. Seja bem-vindo, Renato. Eu dei bom dia para Paty, é Paty, né? Porque eu achei que era outra seguidora, que ela chama Potira. Eu já sabati o olho e confundi. Sejam muito bem-vindos, gente. Então, ó, o assunto aqui tá bem interessante, viu? Então, assim, não adianta falar que não tem trauma, né, Pri? Existe, Pri, alguém que não tenha trauma? Você acredita? Sinceramente, assim, eu acho difícil. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Que as relações estão cada vez mais complicadas. Principalmente o afeto seguro, porque o afeto seguro protege do trauma, né? As pessoas, quando elas têm com quem contar, em quem buscar ajuda, compartilhar as experiências delas, elas se protegem mais. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais solitárias, né? Mas passando por situações, a gente vê a questão da internet com os adolescentes, né? Então, eu acho que eu ainda não encontrei, não. Tem diferença de intensidade do trauma. Do trauma. Aí o Renato colocou, e qual adulto que não tem? Eu também quero saber. Mas eu já me deparei com gente, eu acho que a Priscila também, e falou que não tem trauma, não. Eu não tenho trauma, não. Mas não que ela saiba, às vezes, né, Pri? Sim. Agora, uma coisa que eu acho importante também, que me perguntam assim, às vezes, se todo mundo tem, então quem que precisa tratar? A partir do momento que está atrapalhando a sua vida, vale a... Porque tem traumas, por exemplo, tem pessoa que tem medo de barata. Ela consegue conviver com aquilo ali. Não é toda hora que ela vai se deparar com uma barata. Agora, por exemplo, tem traumas, a pessoa tem medo de apresentar na frente, né, em público, e ela trabalha com isso, então ela precisa trabalhar. Então, quando o trauma está limitando a sua vida atual, é importante buscar ajuda. É isso. E como essa... Inclusive, a gente foi bom que deu até um gancho, né? Como que essa busca, Pri, pela segurança, por exemplo, pelo controle, porque parece que, ainda mais quando a pessoa já tem um nível de consciência da questão traumática que ela viveu, que ela vivenciou. Então parece que ela fica ali querendo ter o controle, sempre buscando ter a segurança, para ela não viver aquilo mais. E às vezes ela faz até de forma inconsciente. Sim. Então, isso pode, claro, prejudicar a fluidez e espontaneidade das relações. Sim. Porque ela vai ficar sempre ali naquela tentativa de manipulação inconsciente, Sim. se assim podemos dizer. De autoproteção, né? Isso. E como lidar com isso? Como que ela vai despertar, trabalhar essas questões para ela lidar com essa busca excessiva por segurança e controle? Então, um primeiro passo é a autoaceitação. Ela aceitar que essa história faz parte dela,
que, por mais difícil que tenha sido, é possível se tratar, curar, superar, e que, como você disse, é um processo. Então, às vezes, ela ainda vai ter reações em alguns momentos. E aí é ela se acolher, ela estar com ela se dar apoio, ao invés dela ficar contra ela, porque aí ela vai se traumatizar mais ainda quando ela fica contra ela e se desampara na dor. Então é ela reconhecer que ela naquele momento ainda tem uma ferida naquele assunto, que ela vai precisar ter paciência, que às vezes ela vai precisar mesmo se acolher, ter autocompaixão, como você disse, entender que todos nós somos seres humanos que temos vulnerabilidades, ninguém é perfeito. Então é um processo de amor próprio. É isso. E amor próprio é muito além do que estética, porque as pessoas hoje também, a tendência do bem-estar faz com que você pense amor próprio envolvido com estética. As pessoas linkaram isso de alguma forma. Sim. Então pensa que amor próprio é você ir para academia, para quê? Para ficar trincado e para ter um shape. Sim. Amor próprio é você fazer dieta para quê? Para emagrecer. Amor próprio é você começar a cuidar do seu cabelo, da sua pele, plenamente, simplesmente por questão estética. E não é esse amor próprio, não. A gente está falando de um amor próprio, algo mais intrínseco, Sim. mais subjetivo, profundo. Sim. São essas coisas que eu falei, mas com um aspecto diferente, não é superficial. Sim. Né? Você vai para academia, porque tem todo ali o contexto, se você vai produzir serotonina, dopamina, você vai produzir uma série de hormônios que vai ajudar para o seu bem-estar emocional, para sua capacidade cognitiva de lidar com os problemas e com as emoções. Sim. E aí o reflexo é ter um corpo, é ganhar massa, enfim. Né? Então a gente tem que parar de linkar, quando a gente fala amor próprio, a essas questões muito superficiais. E aí o Renato falou assim: pode ser que a gente encontre pais amadurecidos que tenham acolhido seus filhos em todos os momentos de aflições. Mesmo assim, viu, Renato? Isso não vai impedir que esse filho, por exemplo, vivencie uma situação traumática. Vai não é? Bastante, né? Os impactos. Mas pode evitar o impacto. Mas, por exemplo, em alguma situação, o filho, ele pode sentir ali e ele entender, dentro da narrativa dele, ele despertar uma rejeição pelo pai ou pela mãe. Mesmo que não tenha acontecido nada evidente para aquele contexto. E isso se tornar algo traumático. Sim. Ou então, por exemplo, na escola, né, a criança é rejeitada, porque hoje em dia, por exemplo, tem crianças que se tiram notas boas, elas são excluídas dentro da sala de aula. E isso pode ser uma criança que tem o apoio dos pais, mas em outro ambiente social, infelizmente, o impacto que ela viva lá possa deixar algumas marcas. E aí, lógico, o apoio e o amor dos pais vai fortalecer essa criança e vai ajudar ela a lidar de uma forma mais tranquila, mas não quer dizer que isso não possa ferir ela. E é até um pouco preocupante quando o Renato trouxe essa narrativa. Isso assombra muito a cabeça dos pais na busca por uma paternidade, uma maternidade perfeita, não se permitindo errar com seus filhos, acreditando nisso. Que eu tenho que fazer o meu melhor, fazer o impossível para que os meus filhos não tenham experiências traumáticas. E aí a gente já vai para um outro lado, porque não é bem isso. Foi até bom você ter comentado isso, Renato. Obrigada pela participação. Por isso mesmo, no sentido de uma pessoa que às vezes não é pai, não é mãe, já vive num movimento de autocobrança, de autocrítica, autojulgamento, ou seja, extremos, né? Tudo muito e excessivo. Imagina quando você tem alguém que está ali sobre a sua responsabilidade para a vida inteira, porque, né? Então, os pais e as mães, sim, eles também se cobram, mas a gente tem que pensar que eles também são gente. Sim. E por mais que eles entreguem o melhor para os filhos, né? Eles não têm como proteger os filhos do mundo, né? Não é? O que você deixaria de dica para esses pais, Priscila? Quando a gente fala, claro que a gente sabe que nem todo mundo ainda entende que se essa pessoa sofreu um trauma,
ou ela, né, advindo de outra pessoa, um abuso, algo assim. Ou se essa pessoa vivenciou um trauma. A gente sabe que o que ela vai fazer com isso, depois dela ter consciência, é a escolha e a responsabilidade dela. Sim. Mas até aí tem uma certa jornada. E aí, o que você falaria para essas pessoas, pais ou não, ou pessoas que não são pais ainda, mas que estão ali lidando com algo que não tá legal, que às vezes a pessoa não identificou como um trauma ou como um reflexo de trauma, mas que tá vivendo de uma forma que o calo tá apertando em algum lugar. Ou no trabalho, ou no relacionamento afetivo, ou ali na dinâmica familiar. É importante observar os comportamentos, né? Geralmente, quem passa por trauma começa a ter alguns comportamentos diferentes. Ou ficar mais fechado, ou se isolar, ou às vezes apresentar comportamentos assim, de ansiedade diante, né, de alguma situação. Quando ela imagina, por exemplo, se é no trabalho, que ela tem que ir para o trabalho, ela já começa a sentir, às vezes, ansiedade, ou depressão, né? A pessoa já não gosta mais de fazer aquilo que ela gostava antes, começa a querer ficar mais reclusa. Então, assim, comportamentos diferentes são sinais de que algo está acontecendo. As pessoas que estão por perto, é importante estar aproximando para estar demonstrando para aquela pessoa que ela pode contar, né? Que as pessoas estão ali interessadas nela, no que está acontecendo na vida dela, para ela se sentir segura de se abrir e pedir ajuda. E é possível ter ajuda. Às vezes, assim, só da pessoa falar já diminui o peso dentro dela, porque às vezes ficar carregando uma situação de medo, de pressão sozinha, já é muito difícil. Então, quando a pessoa compartilha, alivia a carga emocional. Mas, para ela ressignificar, ela elaborar, vai ser importante ter apoio de um profissional. Isso. E já linkando no apoio profissional, Pri, as práticas terapêuticas, a própria terapia convencional, essas abordagens que a gente sabe que tem N abordagens terapêuticas hoje em dia, isso é muito bom, porque cada indivíduo vai se identificar de uma forma. Explica pra gente como que é a sua abordagem, né? O que é o EMDR, como que é que vocês trabalham, como que você trata isso. E aproveitando, explica também, porque eu tenho certeza que sempre tem uma pessoa que ainda tem esse mito na cabeça. Que as pessoas falam assim, eu fui no psicólogo e eu detestei que eu cheguei lá, a pessoa só me escutava. E eu tive que ficar falando e eu não tinha retorno nenhum, explicar que às vezes esse é um viés, né? É uma vertente, mas tem outras. Sim. Então, hoje em dia tem várias abordagens, como você falou. Tem a sistêmica, que ela olha todo o contexto familiar, e é, no caso de trauma transgeracional, né? Que é, por exemplo, a mãe teve a avó teve um relacionamento abusivo, a mãe teve, e a filha já está começando a ter relações tóxicas de namorado. São padrões que a gente vê que vem de gerações. E aí a terapia familiar sistêmica tem um olhar, né, para ver se trabalha outras abordagens também, mas é que a sistêmica é que é mais que apresenta assim, né, esse olhar. A terapia do esquema, ela olha muito a questão da ferida. Então, por exemplo, ferida do abandono, ferida da rejeição. Então, também tem um olhar para trauma. Agora, o MDR, ele é uma técnica que foi até reconhecida pela Organização Mundial de Saúde no tratamento de traumas, que foi desenvolvida por uma americana, que ela estudou esses combatentes de guerra que voltavam para casa e ficavam tendo esses flashbacks e reações, às vezes, diante de situações pequenas, por conta de tudo que eles viveram na guerra. E aí ela desenvolveu essa técnica que vai direto na memória traumática para poder ressignificar ali a emoção e liberar aquilo que a gente falou, que o cérebro fica tentando organizar e não consegue. Então, eu fiz a formação nessa abordagem e ela tem um resultado muito positivo nas situações traumáticas diversas. Como eu falei, tem muita situação, às vezes, que a pessoa tá com crise de ansiedade, mas a ansiedade é a resposta de uma situação traumática que ela viveu
e que ela fica revivendo internamente através dessa lembrança que fica voltando dentro dela. E a lembrança, às vezes, vem por pensamentos ou por sensações. Então, às vezes, a pessoa, ou, por exemplo, a pessoa foi assaltada por um motoqueiro, ela ouve moto, ela já começa a ter as reações. Já é o gatilho para ela começar a ter. Ela está dentro da casa dela, mas o corpo dela começa a reagir. Então, é porque a história está dentro dela mal resolvida. Não é fora, é dentro. Né? Foi o que até o Renato falou. É isso, o meio influencia o surgimento do trauma. Por exemplo, aí ele estava dando o exemplo do bullying que a gente falou lá atrás. Sim. Então, essa abordagem, ela tem esse foco específico do trauma, de trabalhar a memória inicial, o evento que marcou mesmo, sabe? E a gente, então, é isso. Aquilo que não é integrado, né, não vira memória, vira reação. Você não coloca aquilo como parte do todo, Sim. né? Exatamente. Você fica reagindo e resistindo, que é um processo de resistência, na verdade, né? Sim. Tanto inconsciente ou às vezes consciente ali dentro do seu processo, mas é isso. E aí a teoria da aceitação, que cabe muito à parte da autocompaixão, que a gente falou, de você entender que é o seu processo. Cada pessoa tem dentro do seu processo a sua dinâmica, o seu tempo, isso também é muito importante. E que as pessoas não desistam de procurar ajuda, porque às vezes tentaram ir no psicólogo e encontraram ali uma pessoa trabalhando com um viés, né, só de ouvir. Sim. Tem outras práticas, né? A gente sabe que tem outras abordagens. Por exemplo, a sistêmica que você falou, a gente sabe que ela é muito eficiente. E tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Eu falo assim, a técnica é importante, mas o vínculo com o profissional também. Ó, foi ótimo você colocar isso. Então, assim, às vezes, eu mesma, assim, eu escolho, eu considero a técnica, mas quando eu vou procurar um psicólogo, eu olho muito se eu me identifico com aquela pessoa, porque, assim, eu preciso estar segura e à vontade e me sentir bem com o profissional. Então, tem gente que gosta de ir, às vezes, um psicólogo que a pessoa fala mais, o psicólogo menos. Tem outros que não, então ali não é o seu lugar, né? Sim. E a outra coisa é isso. Ver qual é a técnica é importante, porque tem técnicas que não são as mais indicadas para o tratamento daquele sintoma, daquela dificuldade. Pode até piorar, né, Priscila? Sim. Pode até piorar o contexto. Por isso que é importante a gente estar atentos aí a isso. Mas é uma coisa que a gente precisa falar. As pessoas não sabem que existem várias abordagens terapêuticas. Ou, às vezes, ela ouve terapeuta e ouve psicólogo. Eu já ouvi gente achar que são coisas diferentes e que... Aí ela achava que psicólogo era tudo uma linha só. Que todos você ia chegar lá e ele ia ficar em silêncio, você ia só para ser ouvido. Então, tem um pouco desse nível de essa falta de conhecimento das pessoas, então a gente falar, trazer essas abordagens diferentes, explicar um pouco do que é cada uma delas. E quando a gente falou aqui hoje, né, do trauma, esse reflexo do trauma lá do contexto na vida adulta, é isso, porque vai refletir na sua vida profissional, vai refletir na sua vida afetiva, você com seus filhos, você pode até passar o efeito do trauma que você vive, que é o que a gente chama do transgeracional também. E, enfim, a gente ter um pouco desse conhecimento é muito bom. Então, por isso eu quero te agradecer pela presença de hoje. Muito ótima a sua explicação, é muito bom. Agradecer a todos que entraram aqui. Renato sempre participando das lives, ele é uma gracinha. Muito bom, o Damião também. Então, gente, muito obrigada. O Carlos também que estava aqui presente. A psicóloga também, Vivi, também entrou aqui. A Paty também. Muito obrigada a todos que estiveram na live aqui. Vou deixar como referência a Priscila, já super indicando o trabalho dela, que é uma profissional muito competente, uma pessoa de um conhecimento enorme. Então, se vocês tiverem curiosidades, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Pri, pode entrar lá, né, Pri? Escreve aí nos comentários do seu Instagram, para eles poderem seguir.
Se não, volta lá no meu feed, tem lá no nosso anúncio da live, vai estar lá o Instagram da Pri comentado lá. E é isso, eu espero que nós possamos ter mais lives, né, E Pri? adorei também, quero agradecer, né? Eu acho que toda essa explicação também que você deu sobre a psicologia é importante, porque a gente que vive o dia a dia da psicologia, eu acho que todo mundo já tem todo esse conhecimento, né? E as pessoas precisam ter mais acesso para facilitar a vida, porque às vezes estão sofrendo à toa, né? Porque ainda não encontraram o profissional adequado. E eu acho que é importante deixar o recado que, para quem viveu trauma, né, que a pessoa não é isso que aconteceu com ela. Ela pode ressignificar toda essa história e voltar a ser quem ela é de verdade. Isso, se reconectar, né? Viver um propósito que às vezes ela nem sabe que tem, porque às vezes estava com um viés tão voltado ali para a questão traumática, que não descobriu o propósito mesmo dela, não Sim, se conectou com a sua essência, nunca viveu quem ela mesma foi, porque estava ali nesse contexto todo, nesse emaranhado, né, Pri? sim, Então, gente, muito obrigada. Priscila, mais uma vez, obrigada. E tenha uma boa noite. Muito obrigada. Eu espero você em breve para a gente participar de com outra live, viu? certeza. Tá Adorei. aí, ó. Segue o arroba da Priscila, arroba priscilasoares.pc. Então sigam a Pri lá. E até mais. Em Até, breve teremos outra live. com certeza. Um Obrigada, beijão, Pri. Dani. Tchau. Tchauzinho.